tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de filosofia, ainda no período clássico do pensamento filosófico grego, lembrando a vocês que o principal fundamento desse período, que é composto por três pensadores, não vamos esquecer, Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, o princípio básico, presente desses três pensadores é a questão da sua concepção de homem. Vamos sempre lembrar disso. Então, para esse período clássico, para esses três pensadores, essa visão de homem, essa preocupação em tentar entender o que é o ser humano, está presente no pensamento filosófico desses três pensadores, Sócrates, Platão e Aristóteles. Agora, o que é exatamente essa concepção de homem que eles têm? Vamos lá? Então, para esses pensadores, nós somos seres psicofísicos, É importante lembrar que o pensamento clássico ele é um pensamento antropológico, Voltando àquela ideia que eu acabei de explicar para vocês, que há essa preocupação na tentativa de se compreender quem somos nós, os antrópolos, o homem. Então, nesse sentido, para o pensamento clássico, nós, seres humanos, somos seres psicofísicos. Então, o que é um ser psicofísico? Por que esses pensadores defendem essa ideia? Porque, para eles, nós, seres humanos, somos dotados de duas dimensões. Uma dimensão que é aquela presente nesse mundo material, que nós chamamos de corpo, que é a nossa parte física. Esse corpo, que compõe esse homem, essa dualidade, esse corpo, ele é perecível, ele é corruptível, ele morre, Então, segundo Heráclito pré-socrático, estamos constantemente em mudança no devir, na morte. Então, para o pensamento clássico, isso é inquestionável. O ser humano, na sua parte material, ele é corrupto, no sentido de morrer. Mas, para o pensamento clássico, existe uma dimensão que não está entrando no devir, não é afetada pela mudança, que é aquela parte incorruptível, eterna, imortal, incriada, que é justamente a nossa psique, que é a nossa alma. Então, essa verdade, definida pelo pensamento clássico, pessoal, é inquestionável. Então, para esses três pensadores, o ser humano, ele não é um ser mortal, muito pelo contrário. Ele é um ser imortal, que possui uma alma capaz de transcender a esse mundo material que nós vivemos, não é isso? E contempla a verdade, que para Platão, vamos ver isso posteriormente, essa verdade seria o chamado mundo das ideias, ou mundo inteligível. Mas um detalhe importante, além dessa concepção de que a alma é eterna, para o pensamento clássico, a alma também possui a capacidade de transmigrar, ou seja, ela retorna, trazendo consigo o que ela contemplou naquele mundo perfeito, mundo ideal, que é o chamado mundo das ideias. Em outras palavras, segundo Platão, a alma ela reencarna, tem a capacidade de reencarnar, trazendo esse conhecimento. É claro que essa ideia vai ficar mais visível em um dos livros dessa obra chamada A República, que é o Mito da Caverna, que a gente vai trabalhar aí posteriormente, Mas, por enquanto, vamos trabalhar outros aspectos do pensamento clássico presentes também nessa chamada obra A República, certo? O que é exatamente a República? É um dos diálogos de Platão. É um dos principais livros escritos por Platão, onde temos Sócrates como sendo o personagem principal ali dialogando, debatendo com vários amigos e colegas a respeito de questões importantes da filosofia. Basicamente, a República, esse livro famoso e importantíssimo na filosofia grega antiga, trabalha a questão da construção, da fundamentação do que seria uma cidade ideal. Então, um dos aspectos que nós podemos abordar a República é o aspecto político, Então, um dos pontos fundamentais abordados na República de Platão é justamente o que seria uma cidade ideal, o que seria uma cidade justa, como ela se fundamentaria. Então, a Calípolis, que é esse conceito presente na obra A República, ou seja, a cidade bela, a cidade ideal, a construção dessa utopia, é que vai estar presente aqui em toda a República. Basicamente, a obra é dividida em 10 livros ou 10 capítulos,
onde em cada um desses capítulos é abordado um tema importante da filosofia socrática platônica, né? Então podemos entender que a República é um livro maduro de Platão, tá certo? Ele foi escrito bem próximo de sua morte e é justamente um livro que é considerado uma obra-prima porque é uma síntese de todas as propostas políticas, religiosas, filosóficas, estéticas do pensamento socrático platônico, tá certo? Bem, basicamente não podemos dividir essa construção, essa fundamentação da cidade ideal proposta ali por Platão na chamada República. Então, essa construção dessa utopia, dessa cidade ideal, da Calípolis, começa com a proposta de uma divisão social, né? Isso é muito interessante porque as sociedades são marcadas por divisões sociais. Então, segundo Platão, a Calípolis, né, ou seja, a sua cidade ideal, ela deveria ter uma estrutura social composta da seguinte maneira, né, como vocês podem observar aqui nessa ilustração. Coloquei aqui uma piramidezinha, né, fica mais fácil de observar a proposta de Platão na sua Calípolis, né? Então temos aqui uma divisão social interessante. Essa divisão social corresponderia ao que seria para ele uma sociedade harmoniosa, né, uma sociedade ideal, né, como ela seria construída. Então vamos lá, na base dessa pirâmide teríamos aquele grupo de pessoas que seriam responsáveis por sustentar a cidade e tudo que fosse necessário para a sua sobrevivência. Então Platão, na sua obra A República, na sua Calípolis, imagina que esse grupo de pessoas seriam quem exatamente? Comerciantes, agricultores e artesãos, que teriam essa responsabilidade, né, de fornecer à cidade ideal tudo que fosse necessário para a sua sobrevivência. Então, esse grupo de pessoas teria justamente essa função específica para o bem comum. Em seguida, Platão determina que um outro grupo social deveria ser formado que também teria uma importância fundamental. Qual seria esse grupo? Os chamados guardiões, né? Seriam aqueles integrantes da sociedade, mais uma vez, da Calípolis, da cidade justa e bela, que teriam uma vocação natural para as atividades militares, né? Para a atividade física. Então esse grupo de pessoas estaria comprometido na cidade a defender a polis, defender o grupo. Então os guardiões também têm uma função primordial na ordem e no bem-estar de todos, nessa ideia utópica de Platão. Por último, pessoal, temos aquele grupo, né, que Platão vai privilegiar como sendo aqueles preparados para governar, né? Que Platão chamaria eles de reis filósofos, né? Então, quem deveria governar a cidade ideal? Quem deveria governar a Calípolis? Quem deveria ordenar para o bem comum e para a felicidade de todos essa sociedade? Seriam aqueles que tivessem um verdadeiro conhecimento. Então, para Platão, existe uma espécie de sofocracia, né? Então, o pensamento socrático platônico, ao contrário do que a gente possa imaginar, apesar de ter nascido no período clássico da democracia ateniense, mas o pensamento socrático platônico ele é antidemocrata, né? Então Platão ele não prega uma democracia, ao contrário, ele ataca a democracia, alegando que a democracia é um sistema onde aqueles que são incapazes governam, onde reina a demagogia. Então esse sistema, esse regime corrupto, deveria ser substituído por um sistema onde aqueles que são capazes, aqueles que têm inteligência, aqueles que têm um verdadeiro conhecimento, devem governar para trazer aos demais membros da sociedade a harmonia e a felicidade. Então, para Platão, essa sua Calípolis, essa sua cidade ideal, ela deveria ser governada pelos reis filósofos, os mais preparados. Então, a discussão a respeito do que seria uma sociedade ideal já se inicia com essa divisão social proposta por Platão, onde cada elemento teria sua função determinada, cada um iria trabalhar para o bem comum e atendendo, logicamente, a vocação natural em um processo de educação um pouco complicado, que posteriormente a gente vai detalhar melhor no livro A República. Mas vamos lá. Partindo então, pessoal, dessa organização social, Platão se volta para aquela dimensão humana, né, que é considerada a eterna, né, que é considerada a imutável, tá certo? Que é justamente quem? A nossa alma. Então, um outro aspecto interessante abordado na República de Platão é a respeito de como a nossa alma também ela é dividida e dessa forma, compreendendo essa divisão e como as partes se relacionam, a gente pode entender melhor as questões éticas
que também estão presentes aqui na República de Platão, beleza? Então vamos lá, vamos observar então essa pirâmide novamente, né? Vamos observar então nessa ilustração como mais ou menos Platão e Sócrates pensaram nessa questão da divisão de nossa alma, como a nossa estrutura, né? Para chegar a uma concepção ética. Então, para Platão, a nossa alma ela é composta por duas dimensões, né? Que ele vai declinar como a chamada alma superior e a alma inferior. Assim como na sociedade, pessoal, tem uma divisão tripartite, né? 3 classes. Então, basicamente, nossa alma também pode ser dividida em 3 segmentos, tá? Cada segmento da nossa alma com uma função, assim como na estrutura social. Então, vamos começar aqui com a alma inferior, né? Como é que Platão entende o que é essa alma superior e inferior e como ela se divide, qual é a função de cada parte? Vamos lá. Na base, então, vamos imaginar assim, tá, pessoal? Na base dessa nossa alma chamada inferior, segundo Platão, essa base encontra-se em nosso ventre, beleza? Aqui em nosso ventre. E segundo Platão, essa alma inferior, que se localiza em nosso ventre, ela é responsável por manter a nossa vida, beleza? Essa parte chamada dos apetites, né, podemos dizer assim, é uma base aqui da pirâmide, chamada de apetites, é aquela responsável pelo nosso instinto de sobrevivência, é responsável pela questão da nossa alimentação, é a questão da nossos apetites sexuais e etc. Então, a parte dos apetites, a parte da nossa localização do nosso ventre, refere-se a nossos instintos básicos de sobrevivência, segundo Platão, tá certo? A outra parte aqui que compõe a chamada alma inferior está localizada no peito, que é aquela parte das emoções, né? É aquela parte onde podemos observar as virtudes como coragem presentes. Então, a parte da alma inferior das emoções também é importante. Legal? E para encerrar, nós temos ali, logicamente, a alma superior, né? Que é a chamada parte racional, né? Então, temos aqui a alma superior racional e, de uma forma geral, a alma inferior irracional, tá certo? Então, a alma superior, que é racional, né, isso, ela está presente no Platão em nossa cabeça, em nossa mente, tá certo? E essa alma superior, a racional, ela é responsável por nos direcionar de uma forma correta em todas as ações de nossas vidas. De certa forma, a alma racional, a alma superior, ela tem que controlar a alma inferior. Ela tem que controlar os nossos apetites e nossas emoções. Então, segundo Platão, a ética presente na República, essa discussão a respeito da ética, está justamente no momento em quando a nossa alma racional, a nossa alma intelectiva, ela consegue controlar nossos instintos inferiores. Quando ela consegue controlar, por exemplo, a nossa fúria, o nosso ódio que está nas emoções, quando ela consegue, por exemplo, controlar os nossos apetites, né? Quando a gente consegue controlar a nossa fome, nossos desejos sexuais, então é a alma superior, é a alma racional, né? Que consegue colocar em harmonia o nosso corpo. Então, o segredo da ética de Platão, que também pode ser trabalhado, que pode ser também interpretado na República, é a temperança, é o equilíbrio. Então, quando se dá o equilíbrio no homem, quando controlamos as nossas partes inferiores da alma através da superioridade da nossa alma superior, então aí está a ética, né? A temperança, o equilíbrio. Beleza, pessoal? Agora, para finalizar, o que é interessante observarmos que Platão vai fazer uma relação entre a divisão da alma com as classes sociais. Legal? Então, cada partezinha da alma refere-se aqui a uma classe social. Olha só que interessante, né? Então, na alma inferior, por exemplo, nessa base aqui da pirâmide, nós temos, logicamente, a parte da alma, como falei para vocês, os apetites, responsável pela nossa sobrevivência, o instinto de sobrevivência, por exemplo. Então, aqui, ó, está relacionado aos trabalhadores, que tem essa mesma função no contexto da polis, no contexto da sociedade. Assim também temos aqui, ó, a parte da alma, também inferior, claro, das emoções, né? Como, por exemplo, a coragem é uma delas, uma das principais virtudes do ser humano, segundo Platão. Então, essa parte da alma aqui das emoções está ligada aqui aos guardiões, ou seja, você tem que ter coragem para defender a cidade, tá certo? Você tem que ter esse instinto, né, de coragem, de querer o bem comum, defesa
de todos. Então está aqui relacionado aos guardiões. E por último, logicamente, a parte superior da alma, que é a racional, que tem que controlar as demais, ela corresponde aos filósofos, que também tem que controlar também os impulsos das outras classes sociais, né? Olha só que interessante. Então, dessa forma, pessoal, temos o conceito de cidade ideal, né? Elaborado pelo pensamento clássico, né? Que é uma utopia, claro, a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso em nossas próximas discussões, né? Em nossa próxima aula, por exemplo, vamos trabalhar um pouquinho mais a questão do livro 7 da República, que é o mito da caverna, onde vamos poder compreender melhor essa questão do papel do rei filósofo, que está exposto ali no livro 7 da República, o mito da caverna. Então é interessante que, através dessa análise, Platão defende que a Calípolis, a cidade ideal, é uma questão de justiça. E essa justiça refere-se quando o homem controla os seus instintos inferiores, os seus impulsos, através da razão. E isso, logicamente, vai se exteriorizar para as relações sociais. Então, todos trabalhando em comum, logicamente, sendo comandado aqui pelo rei filósofo, no caso da polis, no caso da cidade, ou a alma superior, no caso aqui de nosso equilíbrio, nosso temperamento, das nossas emoções, nossos apetites, tá certo? Isso tudo resulta num governo, eu falei para vocês, da sofocracia, né? Quem deve governar então a cidade ideal, né? Em se tratando de política, é o sábio. Sófos, sábio, Kratos, governo dos sábios. Beleza, pessoal? Então, por hoje, vamos ficar aqui. É importante lembrar para o pessoal aí do segundo ano, tá? Pessoal do segundo ano de ensino médio, vamos aprofundar um pouquinho esse assunto, lendo aqui no seu livro, tá? No seu livro de filosofia, tá? Volume 1, a partir da página 322 até a página 324, beleza? Então, peguem de vocês, aprofundem um pouquinho mais essas informações que eu sintetizei aqui para vocês, que está tudo presente aqui no livro, legal? Que após essa leitura, a gente vai trabalhar umas atividades interessantes a respeito desse assunto. E para o pessoal do terceiro ano, vamos lá, pessoal do terceiro ano, que é o revisional, da mesma forma, tá, crianças? Leiam aqui, peguem o livro de vocês, abram na página 20, né, até a página 21, dê uma lidazinha nesse assunto, tá certo? Para que a gente possa depois estar preparado para o nosso debate e para nossas atividades, beleza? Então, pessoal, obrigado aí, valeu!